primeira parte, a segunda parte é uma ministração da palavra e também é um estudo para o projeto Casa de Paz. Os irmãos que vão ser líderes de Casa de Paz podem depois na sua casa acompanhar essa ministração, acompanhada no seu livro, para poder inserir o projeto Casa de Paz, que esse mês, na segunda semana de julho, que já é semana que vem, nós já vamos começar o projeto Casa de Paz, amém? Hoje nós chegamos na quarta ministração, que o tema é restituição, né? Chegamos à metade da campanha, hoje vamos trabalhar especialmente o tema fé. Queremos e precisamos ver os milagres acontecerem. Por isso é importante que você e seu companheiro de dupla sejam intrépidos, orem com as pessoas e as estimulem a crer. Por mais difícil que seja a situação, não se esqueça de dar ênfase ao tempo de oração e evite que a reunião comece atrasada e ultrapasse o período de uma hora. E o texto-chave para a mensagem de hoje está lá no livro de Evangelho de João. Evangelho de João, Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11. Louvado seja Deus. Vai dizer assim: Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo, louvado seja Deus, 1 ao 6, diz dessa forma: Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enferma, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Agora nós vamos lá para o versículo 6. Louvado seja Deus. Ouvindo, pois, que estava enfermo, capítulo 6, é verdade, capítulo 6, inclusive. Capítulo 6, versículo 17. No livro de João, capítulo 6, versículo 17, diz assim: Louvado seja Deus. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro. Ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Aleluia, Jesus. Versículo 44, 17, 44 agora. Diz assim: não, perdão, gente, me perdi tudo aqui. Vamos começar vamos ver o versículo 1 ao 6, agora o 17 ao 44, mesmo capítulo 11. Me perdi tudo. Vocês me perdoam, eu estou fazendo uma dieta aí e a gente fica bem. Vamos lá, no versículo 17, agora está certo. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro Maria, porém ficou assentada em sua casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu, chorou também, chorando os judeus que, esse aliás é o menor versículo da Bíblia que diz que Jesus chorou, no versículo 35. Vamos voltar lá no começo. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Versículo 35. Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia Sagrada. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outras vezes, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu andando. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto com lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixa ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Bem, irmãos, louvado seja Deus. Muitas vezes as perdas atingem nossas casas, trazendo tristeza e até desespero. Situações maiores que nos parecem não ter reversão, a não ser por um grande milagre de Deus. Casamentos destruídos, relacionamentos quebrados entre pai e filhos, enfermidades sérias, falência financeira ou desemprego são exemplos muito comuns de como as perdas podem afetar o nosso lar. Hoje vamos aprender sobre restituição, através do que aconteceu na casa da família que sempre recebia Jesus na cidade de Betânia. Quando Lázaro morreu, suas irmãs Marta e Maria pensaram que aquela era uma situação perdida, mas Jesus entrou naquela casa e restabeleceu a paz, ressuscitando aquele que estava morto. Vamos ver o que essa história tem a nos ensinar. Bem, irmãos, às vezes o mal é para produzir um bem muito maior. Como assim, pastor? Se Jesus tivesse curado Lázaro de morrer, vocês viram que no versículo
45 diz que muito entre os judeus tinham ouvido a Maria que tinha visto Jesus, fizeram crer nele. Através do milagre eles viram Jesus ressuscitando Lázaro, eles passaram a crer em Jesus e com isso ganharam a sua salvação. Por quê? Porque creram no Senhor Jesus. Deus sempre tem o seu tempo e a sua maneira de agir. Nós vimos no Evangelho de João, do 1 ao 6, Jesus era amigo daquela família. Sempre que passava por Betânia, hospedava em sua casa. Por isso, quando Lázaro adoeceu, suas irmãs mandaram chamar Jesus. Ele se demorou e Lázaro morreu. Muitas vezes confusos, porque mesmo buscando a Deus, as coisas não acontecem do jeito que queremos e no tempo que esperamos. Muitos se rebelam por isso e param de buscar. Entretanto, o caminho do Senhor é perfeito. Ainda que não entendamos sua aparente demora, muitas vezes acontece para provar a nossa fé, para quebrantar o nosso coração, ou simplesmente para que o milagre seja ainda maior e o Pai seja glorificado. O nosso papel é continuar buscando até que Ele opera em nosso favor, como está escrito lá no Evangelho de segundo escreveu Lucas, capítulo 18, do versos 1 ao versos 8. Olha o que está escrito lá. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-lo, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me oportune novamente. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Louvado seja Deus. Em Romanos capítulo 9 também nós vamos ter outra mensagem que nos incentiva a buscarmos ao Senhor com fé. Louvado seja Deus. Mas o homem que és tu, que a Deus replicas, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que a formou? Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para dar mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Louvado seja Deus. Isaías 45, versículo 9 e 11 ao 11. Glórias a Deus. Ai daquele que contenda com o seu Criador, o caso entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, e a mulher que dás à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Isaías 55, 8 ao 11. Louvado seja Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor,
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia! Meus irmãos, é importante nós entendermos que nós precisamos esperar o tempo de Deus. Clamar, continuar buscando, continuar orando, igual as irmãs testemunharam aqui hoje, porque no tempo dele, na hora dele, nós vamos alcançar. Se não chegou ainda, porque não chegou o tempo dele se manifestar, não chegou o tempo da glória dele se manifesta, e o tempo da glória dele vai chegar em nome de Jesus, amém? O amor de Deus por nós não pode ser medido pela ausência de problemas. Lá nós vimos no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 5, que havia problema. Qual o problema? Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã Maria, Lázaro. Ele amava os dois, mas mesmo assim havia problema naquela família, mesmo com o amor de Cristo. E no versículo 32 ao 36 vai dizer assim: louvado seja Deus, tendo pois Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus com ela, vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde puseste? Disseram-lhe: o Senhor veio e vê. E Jesus chorou. Versículo 36, disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, mas mesmo assim eles tinham problemas, sim ou não? Tanto tinha que Lázaro morreu. No fato de nós enfrentarmos problemas, dificuldade, não é que Jesus não nos ama, é que Ele vai esperar como nós vamos lidar com esse problema. Louvado seja Deus. Marta e Maria estavam confusas quanto ao amor de Deus. Ambas, ao receberem Jesus, falam palavras que demonstram essa incompreensão. Por que ele demorou tanto? Por que deixou Lázaro morrer? No entanto, Jesus amava aquela família e estava sofrendo com ela. Ainda que soubesse do milagre que queria realizar, Jesus chorou por vê-la sofrendo. Muitas vezes estamos em situação semelhante, por não compreendermos os caminhos de Deus. Duvidamos do seu amor e do seu poder. Enquanto agimos assim, tardamos os milagres que precisamos. 29:11 de Jeremias. O Senhor vai dizer que sabe muito bem os planos que tem a nosso respeito, porque eu sei bem os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Louvado seja Deus. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Salmo 14:15. Por favor. Beleza? Salmo 91, versículo 14:15. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vai dizer assim: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, porém em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Aleluia, Jesus.
irmãos, nós permanecermos fiel a Ele, Ele vai mudar o nosso cativeiro, vai mudar a nossa história. A fé é a grande chave que abre a porta do sobrenatural em nossas vidas. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21 e 22, nós vamos ver o que foi dito. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto perdires a Deus, Deus nos concederá. Aleluia. Ou seja, irmãos, vamos lá no versículo 40 agora. Diz assim: disse Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ou seja, meus amados irmãos, como nós vemos aqui no 21 e 22, ele, se creres verás a glória de Deus, no 40, né? Não temos que entender o que Deus faz, nem mesmo concordar, temos que crer. A fé é o único canal para o milagre. Se creres ver a restituição daquilo que perdemos, precisamos exercer a nossa fé. Você vê Marta, ela estava ali, tinha acabado de enterrar seu irmão, já tinha 4 dias que ele estava enterrado, e ela fala para Jesus no versículo 22: mas eu sei que tudo quanto pedires a Deus, tu nos concederá. Deus vai entregar a Jesus. Ela sabia da deidade de Jesus, sabia do poder de Jesus, mesmo tendo perdido o irmão, mesmo o irmão dela sendo amigo de Jesus, e mesmo sem saber que Jesus poderia ressuscitar Lázaro, ela conhecia o poder de Jesus. E muitas das vezes nós blasfemamos contra ele por tão pouca coisa. Ah, por que fulano está assim, eu estou assado? Por que Beltrano consegue aquilo, eu não consigo? Por que disso? Por quê? Meu irmão, não é porque nós temos que buscar, e quando perguntar a Deus é para quê? Porque tudo tem um propósito. Para que Jesus não voltou antes para Betânia? O nome do nosso Deus ser glorificado, para mais pessoas se achegarem a judeus, ou os judeus se achegarem a Deus, né? E o que acontece na nossa vida? O nosso milagre está sendo gerado no tempo de Deus, irmãos. E eu vou dizer para você, você pode me acreditar, eu estou muito feliz com Deus. Aleluia. Eu estou muito satisfeito com Deus. Eu não estou feliz comigo, porque eu podia fazer muito mais para Ele do que eu estou fazendo, mas com Ele eu estou muito feliz. E Ele tem sido misericordioso e generoso comigo além da conta. Amém, irmãos? Louvado seja a Deus. Que nós possamos nos constranger nisso. A fé é a grande chave que abre a porta do sobrenatural em nossas vidas, como nós acabamos de ler. Precisamos remover, louvado seja Deus, lá, tem que dar uma passada lá em Hebreus 13:12. Hebreus 13:12, que fala sobre: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Hebreus 11:6, louvado seja Deus, diz assim, Hebreus 3:2 e Hebreus 11:6: ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7, aleluia. Porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançando de uma para outra parte. Ou seja, tudo que pedirmos ao Senhor tem que ser com fé. O 7: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Às vezes eu peço algo para Deus, mas será que Ele vai emprestar, né? Eu lembrei do exemplo do irmão Douglas aqui da mesa. Eu vou chegar lá, vou pedir a mesa que ele vai fazer o evento, então vai ser emprestar. Eu falei: peraí, está repreendido, vai emprestar sim. E para Deus não é diferente, irmão. Se você for por diante de Deus,
peça com fé, mas se for para glorificar o nome dele, né? Porque às vezes tem mulher casada aí que quer que o marido morre, tem cara solteiro que quer que pegar a mulher dos outros e vai lá e pedir isso aí para Deus. Não, está repreendido em nome de Jesus. Peça que é edificante, né? Porque teve gente que orou para o coitado do Lula morrer. Irmão, Deus não vai fazer um troço desse, não vai matar o coitado do Lula só porque ele fez o que fez, né? Ele tem que, no tempo dele, ter a oportunidade dele de se arrepender, ter uma vida com Cristo. Amém, irmãos? Você fica que eu toquei nesse assunto, mas amém. Precisamos remover os empecilhos para que os milagres aconteçam. Evangelho de João 11, 38 ao 44 vai dizer assim: louvado seja Deus. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Louvado seja Deus. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Disse Jesus: não te eu digo que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus, desligando, e deixa-o ir. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. As atitudes que precisamos tomar para que os milagres aconteçam em nossas vidas, famílias. Existem coisas que Deus não vai fazer por nós e que são empecilhos para o seu agir. Jesus mandou que tirassem a pedra que fechava o sepulcro de Lázaro. Ele poderia fazer isso de maneira sobrenatural, mas não fez, porque há sempre uma responsabilidade que cabe aos homens. Por exemplo, se o casamento está destruído por causa da infidelidade, o Senhor pode e quer restaurá-lo, mas é necessário que o adultério seja removido. Se o relacionamento em casa tem sido rompido devido à violência, à grosseria ou ao desrespeito, primeiro é preciso remover esses obstáculos para que o poder de Deus entre em ação. Se os negócios estão falindo porque havia desonestidade, enquanto isso não mudar, o Senhor não vai operar. Resumindo, primeiro fazemos a nossa parte para que depois Jesus faça dele. Louvado seja Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2 vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravar o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas no 52 vai dizer assim: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Louvado seja a Deus. Em Hebreus 12, 1, 2 vai dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia, Jesus. Ainda que
Conclusão: ainda que não compreendamos a maneira como Deus está fazendo as coisas, precisamos crer e perseverar. Lembre-se que a fé é a chave, porém, a verdadeira fé se manifesta em atitude da nossa parte também. Remover a pedra nos livra dos obstáculos que estão entre o Senhor é aquilo que buscamos. Se fizermos assim que luto e choro tenham, assim que o luto e o choro tenham entrado em nossa casa, darão lugar à alegria, porque o nosso Deus é Deus de ressurreição e Deus de restituição. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Irmão, até aqui foi o estudo. Você vai ministrar um estudo, vai ser um momento de estudo. Se a pessoa tiver uma dúvida, você pergunta para ela. Você pergunta para ela. Se você não tiver a resposta na hora, você fala: eu vou pesquisar na próxima semana e trago a resposta para você. Porque é um estudo. O estudo é desse jeito mesmo. Você vai lendo, vai falando, vai conversando. Não tem mistério, é só você ler, acompanhar aqui, amém? Agora, a pregação, eu pregando em cima desse tema, aí é totalmente isso. Como você vai fazer um estudo na casa da pessoa, você não vai pregar. Eu demorei meia hora para falar tudo isso aqui. Em 10 minutos eu vou estar fazendo uma pregação sobre esse tema, restituição, amém? Louvado seja Deus. Porque aqui nós pegamos o que Deus revelou para o pastor fez uma apostila, nós passamos para os líderes, e os líderes vão entrar nas casas de paz e vai levar ali a estabelecer um lar de paz em nome de Jesus. Agora, a ministração, o tema é restituição. Como nós lemos já no Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 ao 6, nós vamos aprender a primeira parte, meus irmãos, é que nós estamos vivendo um tempo difícil. E muitas das vezes, nesse momento, nós vamos enfrentar dificuldade. Mesmo sendo fiel com Deus, mesmo estando na presença do Senhor, mesmo se relacionando profundamente com Deus, nós vamos enfrentar momentos de dificuldade. E a tendência para nós que somos fiéis é o cinto apertar mais ainda. Por quê, pastor? Porque o inimigo quer que nós nos afastemos do Senhor. O inimigo quer que nós nos entristecemos, porque muitas das vezes nós enfrentamos lutas que quem está no mundo não enfrenta. Mas só que a Bíblia vai nos mostrar no livro de capítulo de Evangelho, capítulo 11, que Jesus era amigo de Lázaro, amigo de Marta e amigo de Maria. Não é por eles serem amigos de Jesus que eles não enfrentaram a dificuldade. Lázaro ficou doente, ficou enfermo. E quando você tem um amigo que você precisa de uma ajuda, você vai buscar a ajuda do amigo. E foram isso que eles fizeram. Mandou chamar Jesus, mas quando chega Jesus, ele prontamente não atende, não. Mas ele diz claramente que essa enfermidade é para a glória de Deus. Ele já sabia o que ia acontecer, porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. E quando passam, meus amados irmãos, 2 dias, eles chegam a Betânia, Jesus e os seus discípulos. Mas quando ele chega a Betânia, ele é recepcionado por Marta. A primeira frase que Marta disse para Jesus: se você estivesse aqui, meu irmão Lázaro não tinha morrido. Ela já quis pôr a culpa em Jesus. Ela já quis dizer que estava passando o que estava passando por culpa dele. O problema não era dela, porque ela cuidou do irmão, ela buscou socorro, mas o problema é dele. E quantas vezes, meu amado, minha amada, nós nos deparamos com problema, com dificuldade, ao invés de absorver esse problema e tentar resolver da melhor forma possível, nós colocamos a culpa no Senhor. A pessoa gasta demais, né? Estoura um cartão de crédito, aí depois quer pôr a culpa em Deus. Não dirige direito, sai batendo no carro dos outros, a culpa é de Deus. A culpa é nossa mesmo. Mas o Senhor nosso Deus, Ele mesmo assim, meus irmãos, Ele não levou em consideração o que ela disse. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 22, a mesma Marta que era culpa
concederá. Ela primeiro culpa a Jesus, mas depois ela diz que Jesus sim, ele tem o livre-arbítrio, tem livre acesso a Deus. Ela reconhece o poder de Jesus. E muitas das vezes nós reconhecemos o poder dele, sabendo que ele é capaz, e mesmo assim nos levantamos contra ele. Mas só que a fé daquela mulher, que ela demonstrou naquele momento de dor, naquele momento de perda, que ela não tinha perdido a fé em Jesus, ela até mesmo podia ter jogado a culpa nele, podia ter colocado vários empecilhos, mas a fé dele ela não perdeu. Eu quero que você entenda que por mais dificuldade que você enfrenta, por mais luta que nós passamos, nós não temos o direito de perder a fé no Senhor Jesus. Porque no versículo 40 do capítulo 11 ele diz: se creres, verás a glória de Deus. O segredo é crer. Ele diz que Jesus não tinha dito que se creres, verás a glória de Deus. Ela continuou crendo, mesmo com a morte do seu irmão, ela continuou crendo no Senhor Jesus. E a Bíblia vai nos dizer, meu amado, que então o Senhor Jesus ele dá a ordem. Ele dá a ordem àqueles homens tiram a pedra. Porque tem coisas que somos nós que precisamos tirar. Deus ele quer agir na nossa vida, mas para ele agir nós precisamos tirar a pedra. A pedra pode se chamar pecado. A pedra pode se chamar incredulidade. A pedra pode ter vários nomes. Porque Isaías 59 diz que o que separa o homem de Deus é o pecado. A nossa mão não está, a mão de Deus não está encolhida, nem seu ouvido é gravado, mas é o pecado do homem que não deixa Deus nos atender. Se tirarmos a pedra, deixar tudo para trás, tudo fazer novo, Deus vai restituir, assim como foi com Marta e Maria, que não deixou para trás a sua fé, não abriu mão da sua fé, Deus restituiu o seu irmão, e na minha e na tua vida não será diferente. Talvez está demorando, meu querido, minha querida, porque Deus tem um propósito. Quando eles chegam ao Senhor Jesus e diz: ó, Lázaro está enfermo, o Senhor Jesus diz: essa enfermidade é com a glória de Deus. Ele quer dizer, no tempo de Deus ele vai ser curado, no tempo de Deus ele vai ser restaurado. E qual foi o tempo de Deus? O tempo que se ajuntasse uma multidão para poder ver ele curar, mas ele só não curou, ele ressuscitou Lázaro. E no versículo 45 vai dizer que dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto a Jesus, o que Jesus fizera? Creram nele. O ato de esperar, o ato de confiar, o ato da glória de Deus manifestar, gerou salvação naquela noite. Jesus vai gerar salvação na tua vida, na tua casa, na tua família, mas confia nele, creia nele, que a glória dele é te manifestar, em nome de Jesus. Só quem crê, dá uma linda salva para Jesus essa noite. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu quero orar por você. Eu quero orar para a igreja de Cristo essa noite. Eu quero abençoar a igreja de Cristo essa noite, em nome de Jesus. Pode se ligar, filho. Eu quero abençoar você.